Na Sérvia, 8 pessoas morreram e 14 ficaram feridas em um tiroteio. O episódio aconteceu um dia após o ataque a tiros em uma escola da capital do país, que deixou 9 mortos. Segundo a mídia local, o agressor estava em um veículo quando abriu fogo contra um grupo de pessoas numa cidade a 60 quilômetros de Belgrado. Ele chegou a fugir, mas foi capturado horas depois. Em um comunicado, o ministro do Interior da Sérvia classificou o tiroteio como um ato terrorista. O país ainda se recuperava do trauma do ataque da última quarta-feira, quando um adolescente de 14 anos abriu fogo em uma sala de aula e matou 8 alunos e um segurança. E o vulcão mais ativo da América Central entrou em erupção na Guatemala. Logo pela manhã, era possível ver uma densa nuvem de fumaça e de cinzas acima da montanha de mais de 3.700 metros de altura, a poucos quilômetros da cidade da Guatemala. Estradas das redondezas precisaram ser fechadas preventivamente. Autoridades alertaram que a lava pode atingir até 7 quilômetros de distância da cratera e, por isso, vão manter o monitoramento constante devido à proximidade de algumas comunidades. O rei Charles III foi coroado no último sábado em Londres, 8 meses depois de ter ascendido ao trono após a morte da rainha Elizabeth. Uma multidão acompanhou nas ruas da capital inglesa um dia todo de eventos protocolares. Uma celebração grandiosa, com perfeição e pontualidade britânica. Mas toda essa tradição nunca apareceu tão descolada nos tempos modernos. Essa imagem representa bem em que tempo vivemos. Dezenas de celulares apontados, fotos, internet, século XXI, modernidade. E, no entanto, o que eles apontam é o remanescente de algo muito, muito antigo. Família real? Sangue azul? Nobreza? Algo medieval? 70 anos depois, como se fosse o cometa Halley, uma cerimônia de coroação iluminou a vida de muita gente que aprecia o drama colorido e luxuoso que é a vida da família real britânica. Para quase todos os cerca de 2.200 convidados que estavam na abadia, a coroação do rei Charles era uma novidade. Para essas paredes, não. Charles era o 40º monarca a seguir esse ritual, algo que existe há quase 1000 anos. E nunca um rei tão coroa foi coroado. Charles tem 74 anos. Música dramática, música solene, a trilha sonora do espetáculo era para criar um clima de grandiosidade. Toda a parafernália foi tirada dos armários, cetro, espada, roupas com capas, muitas joias, condecorações e, claro, coroas. A ênfase no lado religioso é um legado de tempos onde os reis se achavam escolhidos por Deus. E está no hino britânico, Deus salve o rei. A única concessão para os tempos modernos foi a presença de mulheres, que são bispos na igreja anglicana. E também, de certa forma, a coroação de Camila, que sofreu por décadas uma comparação com Diana, numa demonstração do desastre que era impor valores antigos para relações amorosas. Que Charles e Camila sejam agora casados, reis, juntos e aceitos pela grande maioria, é uma das provas de que até as fossilizadas tradições da nobreza têm que se render aos novos tempos. Quando tudo acabou, era hora de voltar para casa, para o palácio. E aí, o esplendor estava do lado de fora. Uma carruagem ostentava um dourado cheguei e nela, finalmente, rei e rainha podiam saudar o público que enfrentou um dia inteiro de chuva. Soldadinhos impecáveis, marchando em perfeita sincronia, acompanhavam o cortejo. Reparem como os britânicos têm a capacidade de criar coisas inusitadas. Olha esse soldado. Não é um chapéu, não é um capacete. Essas tradições têm cada uma. Mas tudo isso que se viu hoje tem algo de fachada, de nostalgia por um país que já teve um império, que já foi uma potência, mas que não é mais. Os britânicos cultuam uma realeza que, assim como um conto de fadas, não tem nada a ver com a realidade. Os mais velhos gostam muito da monarquia, mas representam o passado. Os mais jovens já são bem mais distantes. E o futuro está de que lado?
No balcão do Palácio de Buckingham era a hora do último ato. Quem viu a coroação do rei Charles III pareceu ser transportado para uma outra era. Pena que era para trás e não para frente. Mas nem todo mundo festejou a coroação do rei. Muitos aproveitaram para contestar a monarquia e acabaram sendo presos. Segundo a mídia local, pelo menos 20 pessoas foram detidas em diferentes manifestações. O protesto foi convocado por 2 movimentos que pedem o fim da monarquia no Reino Unido. Mesmo antes de começar, a polícia confiscou um caminhão com cartazes e prendeu 6 manifestantes. Este participante disse que não foram informados do motivo das prisões, já que o protesto era pacífico e nem tinha começado. Mais tarde, a polícia disse que as prisões ocorreram por suspeita de conspiração para causar incômodo público e suspeita de posse de artigos para causar danos criminais. A mídia local estimou que pelo menos 2.000 pessoas participaram da manifestação. Assim como quem estava ali para celebrar a coroação, os manifestantes não se abalaram com a chuva. Marcharam por algumas ruas de Londres gritando: "Não o meu rei". Não acredito que alguém tenha nascido mais importante ou com mais direitos do que qualquer outra pessoa. Acho que somos todos iguais, disse esse manifestante. Esta jovem disse que cada vez mais pessoas não gostam da monarquia e querem uma alternativa mais democrática ao que temos agora. A marcha terminou na Trafalgar Square, famosa praça londrina, e ficou lado a lado com o público que estava ali para assistir à coroação. O grupo também vaiou quando a carruagem real passou pela área. Em Glasgow, na Escócia, que faz parte do Reino Unido, ocorreu uma manifestação pela independência do país. A marcha também protestou contra a monarquia. E olha só, a Justiça do Trabalho determinou a readmissão de um bancário de 59 anos, depois dele ser preso pela ditadura militar. Vamos conhecer a história do senhor Osmar Ferreira. Seu Osmar só tem um registro da época em que era bancário. O registro é de 1961. Um ano depois dele ser contratado pelo Banco da Bahia, instituição privada na época. Era onde o idoso trabalhava quando foi preso pela ditadura militar em 1964. Foram 12 dias sob tortura e, ao conseguir liberdade condicional, descobriu que havia sido demitido, mesmo tendo estabilidade por fazer parte da diretoria do Sindicato dos Bancários. Como é que foram os 10 anos sem existir para o país? Foi muito difícil. Eu requeria inscrição para fazer vestibular de Direito, tanto na Universidade Católica quanto na Universidade Federal, e essas inscrições não eram deferidas. Em 74, 10 anos depois da minha prisão, eu consegui fazer vestibular de Direito na Universidade Católica de Salvador. Passei e concluí o curso de Direito em 1979. Em 2011, seu Osmar entrou na Justiça solicitando ao Bradesco, que comprou o antigo Banco da Bahia, a reintegração, que é quando o funcionário, além de reintegrar a equipe, recebe todos os salários e benefícios retroativos. No caso de seu Osmar, foram 59 anos. O banco não concordou e recorreu nas 3 instâncias, o que levou 12 anos até que a Justiça decidisse pela readmissão. Na prática, seu Osmar não tem direito a receber o dinheiro, mas ele tem direito a voltar a trabalhar. Aos 80 anos, o advogado por formação se prepara para se apresentar aqui, nesta agência do centro aqui de Feira de Santana. Um pouco ansioso porque com as novas tecnologias vai ser um pouco difícil para me adaptar, mas não é impossível. E assim finalizamos o Mundial News desta segunda-feira. Desejo a você uma ótima noite, um excelente início de semana. Nos vemos amanhã. Eu te espero. Até lá.